Saravá, meu povo! Nossa, quanto tempo, né, que eu não apareço aqui. Eu fiz um vídeo que, na verdade, foram fotos e alguns vídeos do meu cruzamento, né, mas eu não falei como foi o meu cruzamento, nem o que aconteceu lá e qual que é o processo e tudo mais. Então, hoje, esse vídeo é justamente para contar para vocês o que aconteceu, o que foi, como é que foi o meu cruzamento, o que acontece no cruzamento. Eu começo com os meus 21 dias de preceito. Isso depende de vertente para vertente, de terreiro para terreiro, então pode mudar, né? Como que vai ser feito esse preceito pode mudar. E eu sei que tem algumas vertentes, até de candomblé, que é meses, né? Que você fica 3 meses, 1 mês. Mas enfim, cada um tem o seu jeito, né? O seu fundamento. No fundamento que eu faço parte, são 21 dias. E nesses 21 dias, gente, tudo acontece. Tudo acontece, é uma coisa assim impressionante. É um preceito que, para você que já fez preceito, sabe como é que funciona? Não é igual o preceito da gira, sabe? Que você faz 24 horas de preceito. É uma coisa bem mais pesada. Por exemplo, para nós mulheres que temos TPM, é como se fosse uma TPM interminável, assim. Porque a TPM, ela tem dias, né? Tem o dia que você tá mais chorosa, tem o dia que você tá mais com raiva, tem o dia que você só quer comer, igual uma maluca. Tem o dia que você tá normal, né? Quem tem TPM sabe que é assim. E é tudo isso todos os dias. São todos os sentimentos da TPM todos os dias. Sério, é um teste. É um teste. Não é fácil esse teste, sim. É um teste de fé pra ver se você aguenta mesmo, sabe? Pra ver se é isso mesmo que você quer e tal. E é um negócio que não dá pra explicar. Não dá pra explicar. O preceito pra cruzamento de sacerdote realmente não dá pra explicar. Ainda bem que é uma vez só na vida. Os próximos preceitos de reafirmação, né, de 7 em 7 anos ou coisa parecida, eu acho que não vão ser da mesma intensidade que esse. Eu passei muita raiva. Eu acho que o preceito ele serve para mostrar para você o seu ponto fraco, onde fica a sua sombra, para você curar ela, para você colocar ela na luz, para você trazer ela para frente e falar, ó, eu preciso melhorar aqui. E eu passei tanta raiva que eu entendi que a minha sombra é ser raivosa. É uma pessoa sem paciência. Eu acho que a paciência não é nome, não é nome. O que eu não tenho, não tem nome. Eu passei tanta raiva, gente, que vocês não fazem ideia. Eu passei um negócio assim que não dava pra olhar pra minha cara. Não dava pra olhar. Dava medo de olhar pra minha cara. Coitado do Heitor que mora comigo, sabe? Eu acho que ele sofreu um pouco, porque não dava pra me olhar. Obviamente que é o preceito, né? Eu não posso beber bebida alcoólica, não pode comer carne e não pode fazer sexo. Eu juro pra vocês que esses três é fichinha perto do pensamento elevado que você precisa ter. Você precisa ter pensamento elevado. Gente, isso não tem condição. Você não consegue. É uma tortura. Não o preceito em si. O preceito é ótimo. Você precisa purificar seu corpo, a sua alma, sabe? Trazer a sua sombra para a luz para conseguir curar. Isso é perfeito. Esse conceito do preceito, rimou, é perfeito. Só que o que você passa dentro dele é uma tortura. É um negócio assim que você fala, não quero desistir. Aí você para e pensa, mas é isso que o preceito está me dizendo. É para eu desistir? É para eu parar agora? Para vocês terem ideia, num mesmo dia, naquela mesma semana, eu tava já no preceito, passando por várias coisas. Eu tinha acabado de descobrir que minha gata tava com câncer, a Marie, minha gata mais velha, que é o amor da minha vida, um câncer na mandíbula. Aí fiquei super triste, fiquei daquele jeito. Quem tem bichinho em casa sabe o quanto é difícil quando a gente descobre uma doença, né? E o que você vai fazer, e, sabe? Te passa um monte de coisa na cabeça. Então naquela semana eu já tava mal com essa informação, tendo que lidar com isso, tendo que lidar com problemas
dos filhos da minha corrente, que eu já tenho uma corrente, né? Eu já tenho um terreiro, não tá aberto ainda, mas eu já tenho uma corrente. Tendo que lidar com como aconselhar alguns filhos que estavam precisando de conselhos sobre alguns problemas. Então eu tinha que me recolher com os meus problemas, com as minhas coisas, para conseguir ajudar quem estava precisando da minha ajuda. Além disso, né? E naquela mesma semana, uma colega de trabalho, que até então era minha chefe, a Renata, ela pediu para eu celebrar 20 anos de casamento dela. Porque ela confia em mim, porque ela gosta do meu jeito e tal, e ela falou, você vai saber falar e tal, é um momento especial. E eu fiquei lisonjeada com essa informação, né, com esse convite, fiquei assim, amei. Falei, vamos lá, só que eu tinha que recolher tudo daí, né, pra eu conseguir recolher, que eu digo, recolher todos os sentimentos negativos que eu tava tendo aquela semana, pra eu conseguir me reerguer e fazer essa celebração para ela de forma incrível, emocionante, que ficasse marcado para o casal e para todos os convidados que estavam ali. Naquela semana eu fui montando um texto, fui tentando meditar, ao mesmo tempo Marie, sabendo que a Marie, minha gata, estava com câncer, ao mesmo tempo filho da minha corrente precisando dos meus conselhos, ao mesmo tempo eu ainda estava no terreiro que eu fazia parte, então eu tinha que lidar com algumas coisas do terreiro, porque eu tinha uma função lá, eu era capitã lá no terreiro. Então, sabe, tudo naquela semana. E no sábado, que era o fatídico dia, né? E eu tô dando um exemplo de como foi meu preceito, tá, gente? É um dia, um dia desses 21. Fui na celebração lá pra fazer o casamento, né? A celebração dos 20 anos do casamento e tal. Eu tava até um pouco nervosa para ver se eu transpassava emoção, coisas boas e tal para todo mundo. E aí, no casamento, eu recebo a notícia de que um colega de trabalho meu, um amigo meu, tinha falecido dias antes e ninguém foi sabendo. E eu fiquei sabendo naquela hora. Então, eu tive que lidar com um negócio com um sentimento de luto, em meio a um sentimento de amor, que era 20 anos de casamento, que eu ia celebrar ainda, faltava meia hora mais ou menos para eu falar, e eu tava tendo que lidar com o fato de que nunca mais eu vou ver meu amigo. Vocês conseguem entender o sentimento que estava acontecendo ali naquele momento? Eu tive que engolir seco, parece que eu tô lembrando da cena e eu fico emocionada de novo. Eu tive que engolir seco, sem poder beber, porque os maiores de idade aí que tomam um pouquinho de vinho, essas coisas assim, a gente dá uma relaxada, né? Sem poder beber, sem poder comer carne, sem poder chorar muito, porque senão eu ia transpassar tristeza numa celebração de casamento de 20 anos, sabe? Eu não podia. Então eu tive que me recolher, assim, e lembrar. Olha como a macumba é boa. Lembrar que eu deixei uma vela acesa aqui na minha casa para a avó Benedita de Angola me ajudar nesse dia, que eu conseguisse transpassar emoção, amor, e que as pessoas ficassem bem com as minhas palavras, que a avó me ajudasse a manter a calma, porque eu estava com preceito, eu estava nervosa. Eu lembrei dessa vela acesa, lá onde eu estava, que é onde ia ser a celebração, eu lembrei dessa vela acesa aqui em casa, comecei a me conectar com essa vela, a lembrar das palavras que eu disse quando eu acendi a vela, e aquilo foi me acalmando, foi me trazendo de volta, e eu vesti uma carapuça, eu vesti uma Carol naquele momento, que deixou a Carol, que estava com muita dor, muita tristeza, de lado, e eu fui. Eu celebrei os 20 anos, acredito eu que ninguém notou que eu tava triste, porque eu consegui fazer as pessoas rirem, eu consegui fazer as pessoas chorarem, e eu consegui, sabe, manter ali um momento bom durante um tempo, e daí quando eu cheguei em casa, quando eu vim pra casa, eu desabei. Aí eu desabei, daí parece que saiu um peso assim, sabe? E é bem difícil, Teve um momento, enquanto eu tava falando lá na celebração, que parecia que eu tava incorporada. Porque eu tirei tanta força, não sei da onde, que realmente não parecia eu falando com as pessoas.
parecia realmente que eu estava incorporada. E obviamente que eu não estava, né, gente? Eu ia incorporar quem, no que, aquela hora? Não tinha condição. E aí, quando eu conversei com meu pai de santo sobre isso, ele falou, Carol, daqui pra frente, você vai perceber que isso vai existir constantemente na sua vida, essa sensação. Os guias, eles estão tão próximos a nós, por conta da responsabilidade, por conta do cruzamento, por conta da coroa, por uma série de questões, que vai parecer que a gente está incorporado com eles. Quando a gente vai dar um conselho, a gente tem que se recolher para conseguir ajudar alguém. A gente tem que recolher nos nossos problemas para conseguir ajudar as pessoas, porque esse é o nosso propósito. Passou aquela semana, passou mais sei lá quantos dias e foi esse sentimento de tô muito bem, 5 minutos depois tá tudo desabando, 5 minutos depois, nossa, nem parecia que tava tudo desabando agora há pouco. E foi assim, gente, os 21 dias. Não dava pra olhar pra minha cara, de verdade. Chegou o fatídico dia do cruzamento, que foi uma sexta-feira à noite. Foi à noite, né, o cruzamento, durante a madrugada. E aí de dia que vocês viram as fotos do cruzamento, que foi a celebração aberta. O cruzamento à noite começou 10 horas da noite e terminou 6 e pouco da manhã, 6h40, se não me engano. Então eu passei a noite inteira no ritual de cruzamento. Esse ritual de cruzamento foi só para nós da hierarquia do meu terreiro, do terreiro que eu fazia parte, né? Meu pai de santo, a minha mãe de santo, o meu outro pai de santo, que é o pai pequeno, o pai Alex, toda a hierarquia de capitães. O que é capitão, Carol? Tem aqui num vídeo já falando o que é capitão. E o Heitor, né? Então a gente passou a noite e foi assim. Basicamente eu tenho que deitar numa esteira, só com lençol, assim como foi, eu postei uma foto, acho que sobre isso, só com lençol. E nessa deitada que a gente chama, a gente faz meditação sobre tudo ali, daquela parte do ritual. Então, é dividido entre os 7 orixás, mais à esquerda, né, Exu e Pombagira, e cada sequência de orixá eu faço uma meditação, meu pai de santo lavou a minha coroa com as ervas daquele orixá. Depois da lavagem da coroa, eu trazia a entidade referente daquele orixá ali, um caboclo ou uma cabocla, para montar a oferenda, para montar o amalá, a entrega daquele orixá. Então foi assim, para Iansã, Xangô, Oxóssi, Oxum, Oxalá, Iemanjá e Ogum. Foram assim, e Exu e Pombagira. Então, durante a noite, foi exatamente a sequência de meia hora, mais ou menos, não sei direito de quanto em quanto tempo, porque realmente, em relação a tempo, eu não faço a menor ideia quanto. Eu sei que passou a noite inteira, eu sei que foi a noite inteira, mas eu não sei de quanto em quanto tempo isso aconteceu, porque não dava, eu não tinha consciência de ficar olhando no relógio nessa hora, não mesmo. Então eu fazia meditação, a entidade vinha, falava algumas palavras, né? Foi anotado alguns direcionamentos para minha casa, para o nosso terreiro. Foi anotado alguns direcionamentos para o Heitor, para mim. Então a entidade vinha, passava o direcionamento e ia embora. Montava a oferenda e ia embora. E aí eu fui tomar aquele banho de erva lá fora, igual tá no vídeo que eu postei, que é um banho de erva quentinho, só que lá fora tava muito frio. Então, nossa, foi assim uma sensação de, meu Deus, que frio, ai que água quentinha, ai que frio. A erva de todos os orixás que foi usada ali naquelas oferendas e tal, com água quentinha. Então, pra quem perguntou, a água tava quente porque dava pra ver saindo fumacinha na minha cabeça. Foi muito bom. É uma sensação, assim, inexplicável. Cada entidade que veio, que riscou ponto, montou o amalá ali, né, a oferenda, é uma energia inexplicável. As entidades que eu já conhecia, que eu já trabalhava, que eu já, né, tranquilo e tal, há muito tempo na minha vida,
vieram numa força completamente diferente, com um objetivo completamente diferente e eu nunca senti nada igual. Nada igual, não tem como explicar. Eu tava 100% consciente, mas ao mesmo tempo parecia que eu tava do lado, olhando tudo acontecer enquanto a entidade trabalhava, sabe? Foi assim, não tem como explicar a sensação, não dá. Já tentei explicar para muitas pessoas, não existe uma palavra no vocabulário para definir o que eu senti naquele momento lá. E aí depois que acontece todo esse ritual, eu me recolho num quartinho que a gente chama de camarinha, recolhido com a mesma esteira, com os lençóis ali para me cobrir, que tava frio. E ali é o momento que eu deito e posso meditar. Mas não existe, não dá, o coração começa a... Eu tava começando a ficar muito, muito ansiosa, porque já ia começar a gira aberta ao público, né? E essa gira aberta ao público era só pra realmente pegar a minha guia de Mãe de Santo, a guia que é a mais grossa, fazer os chefes da minha coroa riscarem os pontos, se apresentarem ali, e o público pode tomar passe com todas as entidades que vierem em terra, né, com todo mundo ali da corrente mesmo, que daí a corrente era uma gira normal, né, só que no sábado. Aí esse foi o momento mais emocionante da minha vida, assim, eu não tenho como comparar com outro momento, assim, porque eu acho que é uma coisa que eu vou levar pro resto da minha vida, assim, uma cena, um negócio que eu tenho que ver as fotos e reafirmar que aquilo foi comigo, sabe? Porque eu tava tão atônita, eu tava tão em Nárnia com tudo que tava acontecendo que hoje eu olho para as fotos e falo, meu Deus, isso foi comigo. Isso aconteceu comigo. Então foi lindo, assim, eu ver a minha família, meus amigos, a minha corrente do meu terreiro presente. Depois eles fizeram uma homenagem pra mim com um vídeo de todas as pessoas falando. Gente, assim, um negócio que pelas fotos eu acho que vocês conseguiram ver um pouco da emoção que eu passei. Mas realmente não tem palavras pra descrever. Agora eu sou Mãe de Santo da Cuba, que é o meu terreiro. E a gente já tá tendo gira fechada, não tá aberto, a pedido da avó Benedita, né, porque Cuba é casa de Umbanda Benedita de Angola, a avó é a dona do terreiro, ela manda, e eu só obedeço gente morta. Eu só obedeço gente morta, eu recebo as notificações, eu recebo as intuições que são assim, uma atrás da outra, tum, 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 às vezes eu tô, sabe, fazendo qualquer coisa na minha vida. Jogando capoeira, me vem um negócio na cabeça, tum, meu Deus, preciso fazer tal coisa. É um negócio, assim, surreal, é muito mais forte agora. É muito mais, parece que eles realmente estão aqui do meu lado, assim, ó, olhando pra mim e falando, você precisa fazer tal coisa, tá? Você responde de tal jeito. É um negócio, assim, que sei lá, gente, não sei. Olha, eu tô ficando louca. Eu só obedeço eles e toda vez que vem algum direcionamento, eu passo para minha corrente. Então, vai ser 7 giras fechadas? 7 giras fechadas para desenvolvimento dos médiuns. A corrente já tá entendendo, né, como que vai ser, quais são as regras, o que vai acontecer e tal. Tudo com base nas entidades que eu trabalho, no que eles me trouxeram e tudo com base também no que eu aprendi nessa minha caminhada, né, de 13 anos aí que eu tenho de Umbanda, 10 anos de terreiro. Então tudo que eu aprendi durante esses 10 anos de terreiro, vestindo branco, eu tô filtrando aquilo que eu acho interessante para nossa casa. Eu tenho 30 filhos e eles foram surgindo como? Essa é uma pergunta, assim, que, meu Deus, todas as pessoas fazem isso todos os dias. Como que você tem tanto filho? Como que você tem tanto filho? Primeiro, eles vieram, a maioria ali são pessoas da minha intimidade, que já conhecem a minha caminhada, que já estavam comigo desde sempre. São amigos meus, é a minha família, minha mãe, meu irmão, minha cunhada,
meu marido, obviamente, e pessoas que estão na minha vida há muito mais tempo que a Umbanda, por exemplo. São pessoas da minha intimidade, que começaram, que quando eu contei que eu seria mãe de santo, foram os primeiros a dizer, pois eu vou ser seu filho, pois eu quero ir com você, eu confio em você, eu quero ser seu filho. Então, quando eu vi que eu anunciei para algumas pessoas próximas, eu já tinha ali cerca de 10 filhos. Essas pessoas próximas, sabe? E aí, dessas pessoas próximas, outras vieram aos poucos. Amigos também da minha intimidade e tal, mas que são amigos mais recentes, vieram. Filhos da corrente do Tumbaê, que é o meu antigo terreiro agora, né? Que decidiram também seguir comigo. E pessoas que já frequentavam a assistência do terreiro, né? Que se identificaram e falaram assim, quando eles ficaram sabendo que o pai contou para todo mundo, eles falaram, não, então eu vou seguir com a Carol, eu gosto da Carol, não é só eu gosto da Carol, mas eles enxergam em mim uma pessoa para cuidar da mediunidade, porque a função do pai e da mãe de santo, mãe de santo, pai de santo, o que é esse santo? O santo é a mediunidade da pessoa, então cuidar da caminhada espiritual daquela pessoa, da evolução dela, do desenvolvimento dela. Essa é a nossa função. Então eles viram em mim uma pessoa confiável para isso e vieram falar comigo e pediram para entrar. Então quando eu percebi, tinha 30 pessoas. Só fechou a corrente com 30 pessoas. Não entra mais ninguém. Nessas giras fechadas, a gente precisa de uma sintonia, de uma harmonia entre todos. Todos precisam se conhecer, confiar um no outro, porque a corrente mediúnica de um terreiro, ela é uma corrente, tá todo mundo ligado. E essa ligação precisa ser de confiança, de amor, de carinho, sabe? Ninguém ali é para ser melhor amigo. Eu tô dizendo que precisa ser harmônico. A avó pediu harmonia. Então, precisa ser fechada a corrente nesse momento para que o desenvolvimento dessas 30 pessoas ocorra de forma harmônica, fluida, sabe? Que todo mundo se conheça, olhe um na cara do outro e saiba o nome e, sabe, converse e se entenda. Esse foi o pedido da avó. Então, a corrente da Cuba está fechada, ninguém mais entra. Até o voto da avó novamente. Então, ela vai chegar e falar, agora podemos abrir a corrente novamente. Quando vai ser isso? Não sei. Porque vai abrir o terreiro ao público somente em julho. E quando abrir ao público, ainda assim não vai ser na primeira gira que vai entrar gente. Não vai ser na segunda gira. A avó vai dizer quando vai ser. E eu deposito toda a minha confiança e eu só obedeço a avó. Você que é de Curitiba, tá doidinho pra conhecer meu terreiro e pra entrar na minha corrente? Só com a autorização da avó, não sou eu que decido. E uma coisa que a avó disse, e que isso é certo, as pessoas elas têm que parar e pensar na responsabilidade e compromisso que precisa ter para entrar numa corrente mediúnica dentro de um terreiro. Não é porque vocês gostam de mim. Claro que gostar do dirigente é uma coisa que precisa ser. Você não vai entrar num terreiro onde você não gosta do dirigente. Você tem que ter uma afinidade com o dirigente. Mas você que está me assistindo pelo YouTube, você não me conhece. Você me conhece pelo YouTube. Você não conhece a mãe de Santo Carol. Eu tô conhecendo a mãe de Santo Carol. Eu tô aprendendo a ser. Mas você não me conhece na minha intimidade, no meu dia a dia. Você conhece dos vídeos do YouTube. Então não tem como você gostar de mim só pelo vídeo do YouTube. Não tem como você confiar em mim só olhando o vídeo. Porque isso é muito sério. Entrar para uma corrente mediúnica é uma coisa séria. Não é só porque você adora os meus vídeos. Até porque a pessoa dos vídeos não vai ser a mesma pessoa que está lá à frente de uma corrente, cuidando de pessoas, cuidando de espíritos. Então, é bem sério isso e eu obedeço a avó, certo? Então foi isso, gente. Foi dessa forma que o terreiro nasceu. Óbvio que eu vou trazer informações, vou trazer treta de terreiro agora com treta do meu terreiro.
Vou trazer os Fala Que Eu Te Escuto, só que eu mesma fazendo Fala Que Eu Te Escuto. E eu agradeço todo o apoio e todo o amor que eu recebi nesses últimos dias, nesses últimos meses. Muito obrigada, viu? Eu espero de coração que você permaneça aqui. Eu vou tentar trazer um pouco mais de frequência de vídeos. É muito difícil, gente. Eu confesso, é muito difícil. Tem dias que eu tenho que achar força, assim, pra fazer coisas triviais. Do tipo, vou visitar minha mãe. Vou sair de casa pra sair de casa um pouco, sabe? Porque é muita coisa, é uma turbulência que eu tô tendo que aprender a lidar pra me organizar. Então eu peço a compreensão de vocês também em relação aos vídeos, tá bom? Muito obrigada por tudo. Saravá, muito axé.